Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Oi, pessoal. Estamos aqui para falar um pouco aí do ano de 2020, né? E o objetivo nosso hoje é começar pelos desafios ambientais. É um tema que, em geral, as pessoas bola para esse tema do meio ambiente, né? Só que é um tema muito relevante. Então, o que a gente quer aqui no nosso Manhattan Disconnection, né, é chamar a atenção de forma sistemática para a importância do tema ambiental. Oi, Tomás. Oi, Taquinho, Cris. Olá, tudo bem? Oi, Roberto. O Taquinho vai começar falando. Ele já preparou alguma coisa aí pensando 2020 numa perspectiva do meio ambiente, uma perspectiva ambiental. Pois é, Alberto. Pessoal, 2020 é o último ano aí da segunda década do século XXI, né? E é um ano marcante na questão ambiental, porque quando vai entrar em vigor as decisões do Acordo de Paris a partir da COP que vai acontecer em Glasgow no final do ano, né? Quer dizer, o 2020 é um marco e a gente precisa começar o corte, né, das emissões de gases de efeito de estufa para cumprir os acordos de Paris e cumprir as metas, né, de evitar aí um desastre ambiental. O que acontece no mundo hoje, existem dois desafios na minha visão, assim, são dois desafios fundamentais, né? O meio ambiente tem muitos problemas, muitas coisas acontecendo, mas a questão do aquecimento global e da sexta extinção em massa são, ao meu ver, os dois pontos centrais, né? O aquecimento global ele está se agravando de maneira alarmante nos últimos anos, né? Eu acabei de olhar aqui agora, 2019, ainda a gente não tem os dados definitivos, mas 2019 vai ser o segundo ano mais quente desde o início dos registros da série histórica que nós temos, começou em 1880, né? Os últimos 6 anos, os 6 anos mais quentes desse período, que a gente chama do período antropoceno, né? E os 18 anos, os 19 anos mais quentes, 18 aconteceram agora no século XXI. Só 1998 que entra nessa lista. Então, e a década, essa década que nós estamos terminando, em 2020, ela é a década mais quente, disparado, de todo esse período, né? E o aquecimento global, ele traz uma série de problemas, né? Começar pelo gelo, né, dos polos da Groenlândia e dos glaciares, né, que vai provocar o aumento do nível do mar e vai atingir todo o litoral do mundo, né? O Brasil, por exemplo, com essa imensa costa que a gente tem, ele vai sofrer um impacto violento assim, nas próximas décadas, se a gente não controlar este aumento da temperatura, né? Além do nível do mar, a gente tem a acidificação dos oceanos, né? A morte dos corais e aí a morte ou a diminuição da vida marinha, né? Que vai afetar, por exemplo, o estoque de peixe, e afetar a alimentação. E as mudanças climáticas, elas vão afetar a produção de alimentos, porque você vai ter um aumento dos eventos extremos e vai afetar a agricultura, vai afetar o preço dos alimentos e, naturalmente, vai afetar as mobilizações, né? O mundo todo, por exemplo, a Primavera Árabe, ela surgiu a partir do aumento dos alimentos. Aqui na América Latina, a gente está tendo várias manifestações a partir de aumento de alimentos, de preço de energia, de transporte, etc. Então, o impacto
do aquecimento global é enorme, né? O outro questão é a sexta extinção, mas eu vou deixar para falar um pouco mais na frente, principalmente, por exemplo, o colapso das colmeias, né, das abelhas, que vai afetar a polinização dos alimentos, vai ter um impacto na agricultura, né, e no bem-estar da população. Então, para iniciar a bola aí, essas duas questões. Ô, Taquinho, você tem um artigo sobre a governança global desses acordos. Você já escreveu sobre isso, quer dizer, a minha, toda pensando do ponto de vista da política, né? Como é que você faz com que os países cumpram suas metas, entendeu? Eu sempre penso que tudo vai depender de comunidade de negócios locais, governos domésticos, governos nacionais. Como é que isso é viável? Então, o problema da governança internacional é que a gente não existe um governo internacional, não existe uma autoridade, né, que obrigue os países a cumprir os seus acordos. A grande vantagem do Acordo de Paris é que os países concordaram, né, em estabelecer metas. Qual que é a desvantagem? É que essas metas que foram definidas voluntariamente, elas são insuficientes. Acordo de Paris, o máximo é 2 graus. Se a gente colocar em prática o que os países prometeram em 2015, né, o mundo vai ultrapassar esforço suplementar. A COP25 do ano passado, né, ela foi um fracasso porque não conseguiu nem fazer o básico de definir como que ia medir, como que ia levar à frente essas metas, que é cumprir as metas que foram nacionalmente definidas voluntariamente pelos países e aprofundar essas metas. Isso só pode ser feito a nível internacional através de um acordo, né, entre os países. Mas, infelizmente, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, né, a Arábia Saudita, em avançar com esses acordos. Então, nós estamos numa encruzilhada muito grande nessa questão ambiental internacional. Pode ir. Vai lá, Cris. Então, eu acho muito importante esse aspecto da governança que vocês estão mencionando, e isso fica muito evidente agora. Quer dizer, quando um país se compromete com determinadas metas, não basta aquele governo que está lá no momento representando o país se comprometer. Quando ele volta para casa, depois dessas conferências do clima, ele tem um enorme dever de casa a fazer, que é convencer toda a sociedade a participar desse esforço. Então, não adianta um país ir lá e se comprometer a reduzir o desmatamento ou acabar com o desmatamento ilegal, né, que é um dos compromissos do Brasil, mas chegar em casa e não fazer um trabalho muito intenso, por exemplo, com produtores rurais, né, trabalho na Amazônia muito intenso, para que as pessoas entendam que realmente a gente precisa acabar com o desmatamento ilegal e reduzir o desmatamento na medida do possível. Quando você precisa de áreas produtivas, para não desmatar mais, porque você tem tecnologia que permite você plantar em solos já aproveitados, né, para que você não tenha que expandir a fronteira do desmatamento. Bom, esse trabalho, todos os compromissos que o Brasil assumiu na área ambiental em todos os governos passados, isso resultou num esforço muito grande, numa construção histórica do papel do Brasil, inclusive como liderança ambiental. Você tem isso marcadamente desde a Rio 92, né? A conferência ambiental que foi realizada aqui no Rio de Janeiro, em 1992, governo Collor, e depois todos os governos foram se comprometendo com metas e fazendo esforços e reduzindo o desmatamento e aumentando as áreas protegidas. Fernando Henrique fez isso, Lula fez isso, Dilma fez menos, né? Mas o Lula, quando estava
foi exatamente com a Marina, começou a ter uma queda acentuada no desmatamento, e isso se manteve ali mais ou menos, enfim, até ter toda essa convulsão no país e a gente chegar onde chegou. E hoje você tem um governo que não está absolutamente, não tem nenhum compromisso com o cumprimento dessas metas. Então, o Brasil não vai cumprir as suas metas. Com governança, sem governança internacional, que de fato, a gente já explicou isso muito bem como funciona, o compromisso é do país. E tudo que o governo atual faz é no sentido de, em primeiro lugar, destruir o papel de liderança ambiental do Brasil. Isso ficou claríssimo na última COP. O Brasil se alinhou com os países poluidores, atrapalhou a conclusão do texto final, inclusive. O ministro do Meio Ambiente teve um comportamento vergonhoso na conferência. E, além disso, quer dizer, além desse papel no palco internacional, né, acabar com a liderança do Brasil nesse setor, internamente você tem um discurso do presidente estimulando a prática do crime ambiental. Então, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O Brasil não vai cumprir as suas metas. Esse é o ponto inicial. Se eu puder fazer um comentário sobre a questão política, porque o meio ambiente não é minha área de expertise, mas um comentário, primeiro que, de fato, o Brasil, nos últimos tempos, tem rompido com essa tradição, não é? O governo foi eleito com a promessa de ter uma política não ideológica, mas, em certa medida, talvez seja o primeiro governo ideológico nesse sentido. Porque todos os outros, independentemente se eram de esquerda, de direita, liberais, intervencionistas, todos eles entendiam que a pauta ambiental transcendia, por assim dizer, essas divergências. Então, é muito engraçado, porque da mesma maneira como nas relações exteriores em geral, se rompeu uma tradição de décadas, uma tradição que... Bem, na questão ambiental começa talvez na Rio 92, mas que em termos maiores, quando a gente fala de política externa, vem às vezes desde o governo Geisel, é um governo que agora sim rompe com uma tradição, então rompe com uma política de Estado e muda o rumo, não é? E no que diz respeito à governança, eu queria comentar que semana passada foi uma notícia que não teve tanto destaque, mas o Bolsonaro vetou, a única coisa que ele vetou no plano plurianual dele, que é o plano que é aprovado no primeiro mandato de todo o governo, em qualquer nível, municipal, estadual ou federal, que basicamente diz quais são os objetivos, quais são as metas dos próximos 3 anos, então é o plano de 2000 até 2023, 2020 até 2023, o Bolsonaro vetou o compromisso do Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, nós temos os próximos 10 anos, na verdade, para alcançar eles, para tentar alcançar esses objetivos. Eles foram estabelecidos como os objetivos do milênio, mas para as primeiras 3 décadas dos anos 2000, não é? E o Bolsonaro vetou isso, um argumento técnico de que, na verdade, isso aí não são as diretivas da ONU, os objetivos de desenvolvimento sustentável não são obrigatórios, então o governo brasileiro não deveria inserir isso, mas, de novo, a única coisa que ele vetou no plano foi a questão do desenvolvimento sustentável. Eu queria fazer uma micropropaganda aqui. Eu, com vários colegas aqui de Paris, nós estamos organizando, provavelmente em abril desse ano, um evento, uma conferência chamada Conferência pelo Brasil, Pour le Brésil, aqui na Sciences Po de Paris, em que o tema ainda continua sendo, 10 anos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, acho que vou poder, talvez, nos próximos meses, voltar a falar sobre esse assunto, porque a gente vai tentar trazer muita gente legal aqui para fazer esse debate no Brasil, como é que vai ser agora com esse desafio do Bolsonaro vetando os objetivos do milênio, como é que a gente vai lidar com isso. Uma coisa que eu sempre me preocupo como você sensibiliza a população, tá? Como é que você mobiliza. Então, quando o Taquinho fala lá do derretimento das calotas polares e da possibilidade de aumento do nível do mar, eu acho que seria uma coisa que mobilizaria, né? Você vê que grande parte da elite, parece até piada, né? Mas a elite europeia,
ela começa a perceber mais recentemente isso, com o derretimento, com a perda de gelo nas estações de esqui dos Alpes, né? Quer dizer, né? Então, assim, essa coisa tem que ficar mais concreta, mais próximo das pessoas. Até pode ser um ponto de virada, de não retorno, mas, pelo visto, as pessoas não se tocam disso. Essa é uma questão que eu acho que é relevante, né? Quando você fala, será que a pessoa consegue, as pessoas ligam a possibilidade no futuro de aumento de preço dos alimentos com relação a isso, ou se isso vai ser visto mais como um repique de uma inflação conjuntural de um país, né? Então, eu sempre, a minha preocupação toda em termos de mobilização, que tem a ver até com o nosso programa aqui, as pessoas podem ter menos interesse pelo meio ambiente, porque dizem, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, não afeta a minha vida de modo algum, afeta quando eu vou lá esquiar, né? Essa coisa da elite, né? Perdi as boas estações de esqui, o período de esquiar ficou reduzido, mas como mais a pessoa percebe isso? Não, mas, Alberto, hoje, agora, nesses últimos dias, na Austrália, nós temos uma queimada pesadíssima. Eu acho que cada vez mais as pessoas começam a sentir na pele, e talvez no Brasil, com algum atraso, mas no resto do mundo, a mobilização tem acontecido sim. O Taquinho falou muito sobre isso nos últimos 2 programas, não é? Sobre a greve climática, e de fato a gente viu, nesse ano que passou, uma vitória, um crescimento considerável dos partidos ecologistas, dos partidos verdes, na Europa e no resto do mundo. Na eleição europeia, que aconteceu em maio de 2019, os partidos verdes cresceram em 40% a representação no Parlamento Europeu, a ponto de conseguir constituir um grupo parlamentar que pese ali nas decisões do que vai ser feito na Europa. O Parlamento Europeu não é uma organização com um super peso prático, ela mais referenda as decisões da Comissão, mas ela ajuda a eleger o presidente da União Europeia, por assim dizer, o presidente da Comissão Europeia. E semana passada, aliás, há 2 dias atrás, houve uma surpresa, porque na Áustria, também, onde os verdes foram muito bem, eles compuseram o governo. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas o governo de direita, conservador, fez uma aliança com os verdes para conseguir governar a Áustria. Então, cada vez mais, eu acho que os partidos verdes têm ganhado um espaço. A gente tem visto uma fraqueza da esquerda tradicional, social-democrata na Europa, e em alguma medida esse espaço tem sido ocupado também pela pauta ambiental. Então, o vermelho ou o rosa tem sido trocado por tons de verde, por assim dizer. O Tomás, eu acho que também é importante nisso, os coletes amarelos, eles surgiram em função de um imposto no combustível, né? O detonador. Isso é verdade. E aí a gente pode pensar, no começo eles foram acusados. Vocês não têm consciência ambiental. Porque o que aconteceu? O governo do Macron resolveu aumentar o imposto sobre combustível, que eles chamavam de a taxa carbono. A princípio, o nome indicaria que seria para financiar, primeiro, desestimular o uso de combustível, o que é legítimo em certa combustível medida. fóssil, né? A gasolina, o petróleo. Exatamente. E, por outro lado, financiar o meio ambiente. O que se viu a partir do desenvolvimento do movimento, e eu estudei muito isso, é que os manifestantes não são contra a pauta ambiental. Na França, o tema do meio ambiente é mais ou menos consenso. O que eles diziam é que essa taxa carbono ela não servia para financiar a política ambiental, ela servia para o governo financiar outros setores do orçamento, não é? E eles achavam que não devia cair nas costas do consumidor o dever de pagar pela transição energética, por assim dizer. Então, eles queriam uma outra forma de economia que não uma outra forma de economia verde que não jogasse a conta nas costas do trabalhador mais pobre. Porque o que acontece é que quem mais depende do carro, principalmente na França, é o trabalhador rural, o trabalhador do campo. Então, realmente, a gente precisa ver como é que vai se financiar essa transição energética para não sobrecarregar as populações mais vulneráveis, que já devem ser, em geral, as mais afetadas pela mudança climática, né? Eu acho que essa... Perdão, não, vai, Taquinho. Não, então, só rapidamente, Cris. O Alberto está citando essa questão das estações de esqui, né? Aqui na América Latina, a gente tem a situação, por exemplo, do Peru, que a Lima depende totalmente dos glaciares dos Andes, né? Se esses glaciares desaparecerem, né, a população vai ficar sem água, a agricultura vai ficar sem água para plantar. A mesma coisa acontece na Bolívia, né? A Bolívia já tem uma escassez
de água muito grande. Se esses glaciares desaparecem, vai faltar água e vai acontecer o quê? Eles vão emigrar para países como o Brasil, né? Então, assim, a gente vai sentir, né, o fim dos glaciares da Bolívia, dos Andes, né, em imigração, em refugiados. Ô Taquinho, vale a pena você explicar um pouco a coisa de Lima, porque o pessoal pode não entender, porque Lima não chove, né? Não tem chuva em Lima. Não chove. Todo o abastecimento de água, ele depende dos glaciares, né? É a neve acumulada no inverno. Quando chega o verão, ela vai derretendo. Isso alimenta os rios, né, que levam água para a cidade, levam água para a agricultura, né? Sem esses glaciares, vai ser um deserto completo, Lima, em boa parte da Bolívia, né? E mais grave ainda é no caso da Ásia, né? Porque todo o Himalaia, ele é a caixa d'água, né, da Índia, da China, do Paquistão, do Bangladesh. Isso aí tem 4 bilhões de pessoas que dependem dessas águas, né? Então, a diminuição desses glaciares, né, ela vai afetar uma quantidade de gente assim impressionante, né, e que vai agravar, obviamente, o preço dos alimentos e vai agravar a questão do refúgio e dos... como é que chama? Imigração, deslocamento de população, né? Deslocamento de populações por causa do efeito climático, né? Aqueles rios lá da Índia e da China são rios imensos, né? Caudalosos, né? E que depende dos glaciares. Deixa eu trazer para os rios agora aqui, já que você falou em rios caudalosos, vamos falar aqui do nosso Amazonas. A gente sabe, quem acompanha as questões ambientais, sabe que a produção de chuva do Sudeste e do Centro-Oeste, onde o agronegócio está instalado e precisa de água, vem da região amazônica, né? Vem do Amazonas, são os chamados rios voadores. As árvores na Amazônia produzem chuva, né? Então, se você não tem árvore, grosseiramente falando, se você não tem árvore, você não tem chuva. Se você não tem chuva, você não consegue plantar, você não tem o que comer, você não tem o que beber. Exatamente. De uma forma bastante simplificada. E aí, voltando para o desafio que o Alberto tinha falado um pouco atrás, como é que você sensibiliza as pessoas? Enquanto a questão está lá localizada na Amazônia, ela sensibiliza as pessoas que estão lá, mas não as pessoas que moram no Sudeste, por exemplo, né? Ou quem mora fora de lá. As pessoas realmente só se sensibilizam quando a crise bate a porta delas, né? Ou no bolso ou bate a porta. Então, por exemplo, quando teve escassez de água em São Paulo, um tempo atrás, que teve que fazer racionamento. Agora, há pouco tempo também teve aquela chuva, uma chuva escura em São Paulo, que está relacionada a questões climáticas lá na Amazônia. Então, as pessoas só entendem que está tudo conectado, né? E que todos nós fazemos parte do meio ambiente, né? Que não existe meio ambiente, eu digo que existe socioambiente. Não existe meio ambiente de um lado e pessoas de outro. Está tudo misturado e somos todos interdependentes de tudo. Então, as pessoas só entendem isso quando o problema bate a porta. Então, esse é o grande desafio de você comunicar essas questões ambientais, enquanto elas parecem tão distantes, mas, na verdade, elas já estão próximas da gente. Né? Mas como fazer com que as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, né, que acham não, mas o contato que elas têm com a natureza é num parque, é numa praça dentro da cidade, né, é na árvore da sua rua, só que é muito mais do que isso, né? Mas as pessoas estão tão desconectadas dessa convivência com a natureza que elas têm essa dificuldade de percepção, realmente. E a gente vive numa sociedade também, o Tomás estava mencionando a questão da economia verde, a gente precisa fazer essa transição para essa economia verde, digamos assim, de baixo carbono, né? Indústrias menos poluentes, usar transporte menos poluente, etc. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente comemora quando a indústria automobilística bate recorde de produção de carro. Sabe, o carro individual, todo mundo ainda quer ter, ainda é uma meta
do brasileiro ter o seu carro particular, quando a gente já devia estar num outro estágio, que era o transporte coletivo de massa, funcionando bem, seguro, evidentemente. Eu entendo a preocupação das pessoas. O cara prefere, obviamente, ir no carro dele por segurança, por rapidez, por eficiência, prefere também usar a moto dele para não depender de ônibus. Claro, isso é evidente, e esse é o nosso dilema, né? Como é que a gente compatibiliza as expectativas das pessoas, da sociedade, com a necessidade de fazer essa transição para a economia de baixo carbono? E uma transição desse porte, esse porte necessário que precisa ser feito, ela vai mexer com muitos interesses. Alguém ganha, alguém perde, sempre. Como é que você concilia esses interesses? Você tem que ter uma capacidade, primeiro, de compreensão do problema e de liderança, de credibilidade para liderar essa mudança, que no caso específico do Brasil está mais evidente que nós não temos, né? Essa coisa da memória... Desculpa. Não, é interessante. Olha, eu andei lendo um artigo nessas revistas New Scientist que a pessoa vai perdendo a memória da natureza, tá? Ela não percebe. Aí eles viram que tem a ver com a idade, né? E aí é interessante o exercício, né, que eu fiz. Eu me recordo, né, quando garoto, adolescente, né, eu tenho a memória de ver muito mais insetos do que eu vejo hoje. E, assim, em particular, aqueles insetos que se destacam, né, vagalume, libélula, besouro, né, que são insetos um pouco diferentes, né, não é um mosquito. Eu me lembro que tinha muito mais do que eu vejo hoje, né, e eu acho que isso é sintomático, né? Só que a gente não sabe o seguinte: bom, eles deixaram de ser nossos companheiros, ou a gente vê hoje muito menos, mas que impacto isso teve na minha vida, né? Não dá para conviver, não dá para ter uma vida boa com menos desses insetos. Eu acho que essa é a questão, que a gente, né, essa coisa dos rios voadores. Quantas pessoas no Brasil sabem disso, que a umidade no Brasil ela é transferida muito mais pelo ar do que pelos rios, os rios reais, né? Rio São Francisco, Amazonas. Você tem muito mais umidade pelas nuvens, né? Que na nossa latitude de São Paulo, né? Na latitude de São Paulo, em todos os outros continentes é deserto. No Brasil não é, por causa da combinação Amazônia-Andes. Exatamente. Só que pouca gente sabe disso. Ô, Roberto, só para falar dessa questão do inseto, eu também, quando eu era criança, existia muito mais inseto, pelo menos porque era também mais rural, né? As cidades eram menores, etc. Então, mas essa extinção de insetos e a extinção das abelhas, né, que é um problema mundial, as pessoas têm de perceber o seguinte, que isso implica em matar os polinizadores, né? Sem esses insetos e principalmente sem as abelhas, né, a produção de alimentos no mundo vai cair violentamente, né? Tem uma frase na internet, que eu não sei se é verdadeira, mas é atribuída ao Einstein, falando o seguinte: se os insetos e as abelhas desaparecerem, 4 anos depois, a humanidade também desaparece. Eu não sei se a frase é verdadeira, mas a ideia é verdadeira, né? É que sem polinizadores, né, o impacto sobre a agricultura e, obviamente, sobre o preço dos alimentos, sobre o bem-estar das pessoas vai ser imenso. É isso que a gente tem de mostrar para as pessoas. E não existe economia sem ecologia. A economia é uma parte da ecologia. E muita gente pensa que é o contrário, né? Que a economia que é predominante e que a ecologia é uma parte. Mas a gente não sobrevive se a terra arrasada, né? Sem os demais animais, sem a biodiversidade. Sim, se a gente voltar para a origem das palavras, né? O eco de economia e o eco de ecologia, os dois vêm do grego oikos, que significa casa. Então, a ecologia é a lógica da casa, não é a ciência, a dinâmica da casa, e a economia é a gestão da casa. Enfim, não dá para ter uma casa lógica que não seja bem gerida. As duas coisas precisam caminhar juntas. Mas aí, eu queria só fazer um gancho com o que a Cris tinha dito. De fato, não apenas nós temos um desejo normal, legítimo do consumidor de ter carro, mas a gente tem uma economia que se baseia muito no petróleo, não é? No Brasil, a gente tem um desafio, a gente tem que lidar com esse paradoxo. Por um lado,
a gente quer, apesar de ser difícil com esse governo, a gente quer que o Brasil seja um exemplo e avance nas políticas ambientais. Por outro lado, nós passamos quase um século agora, desde a década de 30, e principalmente nos últimos 20 anos, com a descoberta do pré-sal, valorizando muito a questão do setor de produção de petróleo. Então, como é que a gente também lida com isso? Toda essa riqueza que o Brasil descobriu e que foi vendida como passaporte para o futuro, agora o preço do barril está lá embaixo, mas ainda assim, toda essa riqueza, como é que se lida com isso? O Brasil deve abrir mão de toda essa riqueza para seguir por um caminho de desenvolvimento sustentável? E como é que se compensa, então? Como é que a sociedade se estrutura? É realmente um desafio vender isso. As pessoas se conscientizam cada vez mais da questão ambiental, mas existem esses paradoxos. É um desafio, é desafiador. Aí, Alberto, com você. Não, olha aqui, eu estava pensando... eu achei que eu tinha perdido, achei que eu tivesse perdido o áudio de você. Quando você fala, o Tomás, dessa coisa do petróleo, né, eu acho que isso não é incompatível, aproveitar essa riqueza com explorar outras riquezas. Eu fico vendo o investimento que países como a Alemanha e a China estão fazendo no aproveitamento da energia solar. Isso era obrigação do Brasil, não é que não seja feito nenhum investimento no Brasil, alguma coisa é feita. Mas eu acho que aí a gente deixa muito a desejar em função da insolação do país. A gente poderia aproveitar muito mais essa fonte de energia compatível com ter petróleo. Já que tem, vamos aproveitar também, quer dizer. Mas, de novo, não é que não exista, as universidades investem nisso, mas não é um esforço coletivo mais amplo do Brasil, do governo, da sociedade, do mundo dos negócios no Brasil, em combinação com o governo, como é na Alemanha e na China, por exemplo. Né, essa busca por essa energia solar, né? E em função dos privilegiados, quer dizer. Eu queria só colocar só mais um componente aqui na conversa, que é o seguinte: quando a gente fala muito de meio ambiente, né, de sensibilização e tal, a gente fala de sensibilizar, é claro, isso é importante, sensibilizar a pessoa, o indivíduo e cada um de nós, o que cada um de nós pode e deve fazer para não desperdiçar recursos naturais, enfim, dar sua contribuição para a melhoria geral, né, da coletividade do planeta. Mas o que cada um de nós pode fazer individualmente, assim, você faz numa escala muito pequena. A mudança realmente, para a gente conseguir conter essa nossa marcha da insensatez, né, ela tem que ter uma escala muito grande, ela tem que ter uma escala muito ampla, né, de todos os países, e dentro dos países a indústria tem um papel fundamental, o agronegócio tem um papel fundamental, porque são eles que consomem em grande escala os recursos naturais, né? O consumo de água, por exemplo, o agronegócio consome numa escala que, assim, mesmo que todos nós, a gente fecha a torneirinha para escovar o dente, tome banho rápido de 5 minutos, enfim, o ganho de escala tem que ser com uma participação ativa da indústria, da agricultura, tem que acabar com esse desmatamento ilegal, esses pastos também, essa derrubada de terra para pasto, enfim, é só assim que a gente vai ganhar escala para produzir um resultado concreto. A questão do desmatamento no Brasil, a redução do desmatamento é chave. Árvore em pé, árvore na floresta, sequestra carbono, né? E isso ajuda a conter a emissão dos gases de efeito estufa, e isso ajuda a regularizar o clima. Então, a questão da árvore em pé não é só porque é bonito ver uma árvore em pé, é porque é necessário. Né? Então, tem que existir esse esforço coordenado, todos convergindo para esse esforço. O esforço dessa monta, ele só dá certo se todo mundo convergindo para ele. E isso, novamente, precisa de muita liderança de conduzir esse esforço. Taquinho, agora é o seguinte, de vez em quando a gente debate pelo WhatsApp, né?
e eu trago algumas coisas que caem para mim, eu passo para você. E você sabe que a minha tendência é sempre passar coisas mais otimistas do que pessimistas. Você me questiona, né? Eu queria saber, não tem nenhuma razão para otimismo, né? Onde estão alguns sinais aí que pode haver uma reversão mais adiante? Tem algum sinal disso? Não, eu acho o seguinte, que a gente sempre discute, do ponto de vista do progresso da humanidade, houve avanços enormes, né? Redução da mortalidade infantil, aumento da esperança de vida, melhoria da educação, melhoria da moradia, etc. Então, não, mas a minha questão é o seguinte... A humanidade avançou muito. Mas, do ponto de vista do meio ambiente, só regrediu. Eu não vejo nenhum ponto, né, de que está tendo ganhos do meio ambiente. Por exemplo, sai aí muito na internet dizendo que a área verde do mundo aumentou, né? Na Europa, né? Isso daí... Principalmente na China, até na Índia e um pouco na Europa. Mas esse aumento, veja só, são duas coisas diferentes. O aumento do verde é porque o aumento, inclusive, da produção de alimentos, né, que aumentam o verde em várias partes do mundo. Agora, em termos de árvores, eu peguei esses dados para trazer aqui, que é uma coisa impressionante. É o seguinte, no século XIX, existiam 6 trilhões de árvores no mundo. E hoje, isso caiu para 3 trilhões. Então, foram derrubadas, nos últimos 200 anos, vamos dizer assim, 3 trilhões de árvores. E o que acontece a cada ano? São derrubadas 15 bilhões de árvores. E são plantadas 5 bilhões de árvores. Então, o déficit é de 10 bilhões de árvores. Então, assim, aí as pessoas falam assim, mas em tal lugar aumentou a área verde, né? Na China, por exemplo, aumentou a área verde. Porque o que acontece? A China está comprando a madeira dos países tropicais, compra do Brasil, compra da Indonésia, compra de Papua Nova Guiné, etc. Então, as regiões tropicais do mundo, elas estão perdendo área verde de uma maneira muito impressionante. E existem estudos mostrando o seguinte, se a gente recuperar esses 6 trilhões de árvores que existiam no passado, isso diminui o aquecimento global, porque essas árvores elas funcionam como sequestradoras de carbono. E, além do mais, elas funcionam como reativadoras dos rios, das nascentes, etc. Ô Taquinho, plantar 3 trilhões de árvores, existem estudos mostrando é possível fazer isso hoje em dia, tá? E isso teria um impacto extremamente positivo para a economia e para o bem-estar das pessoas. É possível, agora não é barato, é bastante caro. Você plantar florestas, você replantar florestas é um processo sofisticado, não basta jogar semente, você tem que saber qual a semente que você vai jogar. A espécie que precisa de sombra, a espécie que precisa de sol. Aquilo tem que ser monitorado durante muito tempo. Não basta você jogar, por exemplo, semente num pasto abandonado e achar que vai se regenerar. Se tiver boi passando por ali, a pata do boi vai matar a semente. Então, isso exige, as experiências todas de reflorestamento, as bem-sucedidas que tem no Brasil, pelo menos, que eu conheço, são processos demorados, que precisam de muita tecnologia, ciência, monitoramento, dinheiro para ser investido. Agora, é possível? Sim, claro que é possível. E aí, se você, quando você faz uma experiência dessa bem-sucedida, você regenera, digamos assim, uma floresta, ela nunca vai ser aquela floresta primária, original. Ela vai ser uma floresta secundária, mas ela precisa ser, pelo menos, capaz de receber novamente, de conseguir abrigar ali as espécies de animais que elas sim vão naturalmente regenerar a floresta, completar essa regeneração, né? Ampliar essa regeneração, porque os animais são os dispersores de sementes, né? Morcegos, macacos,
pássaros, onças, todos esses animais comem os frutos e no processo digestivo largam as sementes na terra, e assim você vai revigorando a floresta. Então, assim, é possível, mas novamente, é um esforço gigantesco que precisa ser muito bem coordenado. Eu assisti, por acaso, um vídeo essa semana, um vídeo que até já é antigo, enfim, como tem se utilizado drones para fazer processos de reflorestamento, mas ainda é algo experimental, é algo que é caro, algo que ainda não pode ser usado em uma escala gigantesca, mas quem sabe no futuro esse custo se reduza, não é? Mas sempre, como você disse, isso não pode ser feito de qualquer maneira, não é sair por aí jogando qualquer semente, qualquer descampado, né? A coisa precisa ser bem feita, precisa ter um ecólogo, um biólogo, alguém que entenda o que está fazendo, para que, enfim, não se cause ainda mais desequilíbrio, que também é uma coisa que o ser humano é sempre capaz de fazer. Né? É o trabalho dos engenheiros florestais, né? É porque, de fato, é uma engenharia, você saber quando você vai replantar qual é a árvore que fica perto da outra. Aqui você bota uma árvore que vai crescer, que vai fazer sombra sobre a outra, que precisa da sombra, porque senão ela não cresce. É um belo trabalho, aliás, esse dos engenheiros florestais. Teve uma experiência já em São Paulo, em Cubatão, na década de 80, nas encostas de Cubatão estava tendo muito deslizamento, uma época de chuva muito grande, teve os morros completamente degradados e teve muito deslizamento. Houve uma experiência de semeadura aérea, né, como se fala. Um helicóptero, enfim, aviões que lançaram as sementes. Você não pode lançar as sementes ao vento, simplesmente, elas vão numa espécie de uma embalagenzinha, com uma gelatinazinha, um gel, para ela poder cair realmente e se fixar na terra. Eu não saberia dizer o que aconteceu, o resultado desse trabalho. Isso foi década de 80, quanto que sobreviveu, quanto que dessas árvores, né, quantas sementes efetivamente germinaram, viraram árvores e foram capazes de revegetar. Mas é uma das experiências que eu lembro já de ter ocorrido aqui no Brasil, mas com um custo, tem um período todo de preparação das sementes, coleta das sementes, preparo, etc., lançar, e depois o monitoramento. Eu sei até que tem um livro sobre esse assunto, não lembro o nome, mas, enfim, o Brasil tem alguma experiência nessa área já. E, fora isso, tem os plantios feitos mesmo, diretamente na terra. Você tem o caso do Sebastião Salgado, aqui na fazenda, né, que foi do pai dele, que estava completamente devastada. Você vê a foto do antes e depois, é uma coisa impressionante. E agora, para puxar a brasa para a minha sardinha, tem a Associação Mico-Leão Dourado aqui no Rio de Janeiro, que faz um trabalho de conservação da espécie, do mico. E como é que é esse trabalho? É basicamente replantar a Mata Atlântica para que o mico tenha o habitat dele preservado, para que ele tenha alimento, tenha território e tal, para se estabelecer. E justamente por causa desse trabalho, não exatamente por causa, mas muito em função desse trabalho, né, de consciência ambiental, de educação ambiental, de plantio de florestas, muitos proprietários rurais do município de Silva Jardim, que é onde é a área de ocorrência do Mico-Leão Dourado, vários proprietários rurais participam desse esforço, e por causa disso, em parte por causa disso, Silva Jardim é o município do Brasil que tem o maior número de reservas particulares de proteção da natureza. A reserva particular, a chamada RPPN, é quando o proprietário transforma a propriedade dele nessa reserva privada, e é um compromisso para a vida toda e para as futuras gerações. Os descendentes, os herdeiros, não podem desfazer a RPPN. A RPPN é para o resto da vida. Agora, é importante destacar que esse crescimento das RPPNs aqui nessa região da ocorrência do Mico-Leão Dourado, sobretudo em Silva Jardim, ela se deveu também a um medo, um certo receio dos proprietários, algum tempo atrás, com a possibilidade de desapropriação de terras para a reforma agrária. O MST teve uma atividade forte ali na região, e esse receio fez também com que os proprietários fossem para a RPPN, porque a RPPN ninguém pode mexer na terra dele.
Você vê como está tudo interligado o tempo todo, né? É interessante isso. E esse movimento da RPPN cresceu muito no Brasil. Existem as associações, né, de RPPNs, enfim. Eu só estou querendo aqui, né, Taquinho, eu estou vendo aí você, um quadro amplo, eu só estou querendo ver, encontrar algum motivo para as pessoas acreditarem, ter algum otimismo. Teve a Etiópia lá, o governo etíope andou se mobilizando, tem vários documentários hoje sobre o plantio de árvores na Etiópia, milhões, eles plantaram, sei lá, milhões de árvores em um final de semana, numa mobilização nacional imensa. Na Índia, né? Foi na Índia. Na Etiópia também. Na Etiópia, em vários lugares. A China tem feito isso com o exército, inclusive. Ela coloca o exército. Eu nunca vi isso no Brasil, essa mobilização, que poderia ser feita por municípios ou até mesmo governo de estado. Não precisa esperar o governo federal. Mas é aquele número que eu estava te dando. É o seguinte, estão plantando milhões e o déficit é de bilhão, né? Então, o esforço tem que ser muito maior. Então, assim, eu vejo com otimismo essas iniciativas, mas vejo com pessimismo a insuficiência delas diante do quadro geral do desmatamento. Por exemplo, o Brasil só em 2019 ele desmatou 10 mil quilômetros quadrados na Amazônia, fora o Cerrado, fora a Mata Atlântica, etc. Né? Então, é o maior em 11 anos, né? A maior, exatamente, desde 2012. E, Taquinho, além do mais, você falou o déficit é de bilhão e é um déficit ainda mais. Você falou que teve uma perda de número de trilhões de árvores nos últimos 200 anos. Isso já cria um déficit de carbono gigantesco, sem contar as emissões todas. Então, nós temos que, a princípio, deveríamos compensar o que foi perdido ainda mais, né? Então, é um déficit crescente, é realmente complicado. Mas eu acho que, enfim, existem alguns sinais, algumas promessas de melhoria. Roberto, para falar uma coisa otimista, para a gente já... Para a gente encerrar, vamos encerrar com o seu otimismo, que é algo raro, hein? Algo raro. E que você falou da questão geracional, então, assim, eu acho que assim, o maior otimismo é a gente ver as novas gerações se mobilizando, né? Ano passado, em setembro, 7 milhões de pessoas em 6 mil cidades, em 180 países, saíram para se mobilizar. E aí, esse ano, no dia 22 de abril, que coincide com o descobrimento do Brasil, é o Dia da Terra. Né? O Dia da Terra foi criado em 1970 e agora, em 2020, vai fazer 50 anos do Dia da Terra. Então, vai ter uma mobilização global, assim, que está se pensando em colocar bilhões de pessoas na rua. Né? Essa mobilização já começou. Né? Então, isso assim, eu acho que a tarefa agora dos próximos 3, 4 meses aí, do mundo todo é se preparar para uma grande manifestação ambiental global, né, em defesa da Terra, no Dia da Terra, que é no dia 22 de abril de 2020. Assim, Alberto, você quer um motivo de otimismo? Então, simplesmente, numa palavra, os pirralhos. Exatamente. Os pirralhos e os pais dos pirralhos, os avós dos pirralhos têm que ir para a rua. E eu vejo isso também, a quantidade de jovens hoje se tornando vegetarianos, né? Isso vem crescendo muito no Brasil, em determinados segmentos, né? Então, eu acho que isso vai nessa direção aí que vocês estão falando. Exatamente. E para encerrar, registrar que tocaram fogo na Estátua da Liberdade da Havan, que é a nossa vinheta aqui, lamentável. Martirizaram o nosso símbolo, Alberto, martirizaram o nosso símbolo. Nossos protestos aqui, por isso é um absurdo, nenhuma Estátua da Liberdade pode ser incendiada, nem no Brasil, nem no mundo, pô, é o nosso símbolo, o que é isso? Você sabe que aqui em Paris tem duas, né? Aqui em Paris tem duas, porque o escultor era francês, foi ele que deu a Estátua da Liberdade para os americanos. Tem uma na Le Dessin, no Sena, no Rio Sena, e tem outra aqui perto de casa, no Jardim de Luxemburgo. O significado é totalmente diferente, mas o nosso programa é um defensor. Não podemos compactuar com incendiar nenhuma Estátua da Liberdade, nem da Havan. Daqui a pouco vão querer incendiar a gente, não pode. Um abraço para vocês, hein? Tchau. Tchau, tchau.